Deus, estamos de volta aqui no Punhado de Conversa. Dessa vez estamos com um jovem aqui da nossa cidade, né? Jovem músico, levita, Amém. Adiel Amém. Cari, já vou cortar para ele aqui. Amém. Esse Satisfação. jovem que vocês estão vendo aí. A gente vai conhecer o Adiel hoje, tá certo? Com E certeza. vocês vão ficar sabendo também quais são as redes sociais dele aí para vocês estarem seguindo o Adiel, tá bom? Dando esse apoio aí. Verdade. Que é show de bola. Isso pra gente é importante, né? Exato. E falando nisso, já vá clicando naquele like aí, tá certo? Se inscrevendo, você que não é inscrito ainda, tá bom? Compartilha também esse podcast, que eu tenho certeza que você vai gostar, tá certo? E também já vou mostrar aqui as redes de Adiel, né? Vai aparecer aí daqui a pouquinho, tá aparecendo agora de um punhado de conversa, tá bom? Que é pra vocês já começarem a seguir também aí, tá certo? Que é... Cadê? Como é? Deixa eu falar aqui. Adiel Cari Oficial. E eu tô chamando de Cari, viu? É, Cari nada. Tô bem baiano aqui. Não, mas é isso mesmo. Essa é a pronúncia, né? Adiel Cari Oficial, tá certo? Que é no Instagram e também no YouTube, né? Sendo que no Isso. Instagram é tudo junto. Isso. Não é isso? Isso. Então é isso aí. Adiel, eu vou cortar pra você, tá certo? Pra Positivo. você já começar a falar um pouquinho sobre você aí, né? Como é que você começou essa caminhada. Bom, pastor, primeiro é uma satisfação muito grande, satisfação enorme estar aqui Amém. conhecendo vocês também, né? Amém. Nós já falávamos aqui desde o início que essa era a oportunidade de que nós nos conhecêssemos, não é isso? Então, é maravilhoso. Primeiro, agradecer a Deus por essa oportunidade de estar conhecendo pessoas que também militam essa mesma causa, o Evangelho, né? A causa de Cristo. E, bem, falar de música, né? Que é o que nós viemos aqui para falar também. Deixa eu lhe falar um negócio que já que a gente está se conhecendo, né? Nesse momento, a gente está conhecendo a Adiel junto com vocês, hein? Ótimo. A gente também é músico, na verdade. Opa! Que maravilha! Então, mas é mais uma parte da outra família também. É Família de verdade. Cristo é de música também. Até Que que bênção. a gente se casou, né? Eu sou formado em piano, né? Hoje eu toco teclado. Já tem um bocado de tempo que eu não vejo o piano, mas toco teclado ainda de vez em quando. Só mais para relembrar, né? Certo. E Ana Paula era minha cantora, né? Então ele já viu. A sua cantora não, a cantora da banda. O dono da banda já Claro. sabe, né? O dono da bola tem que Com jogar, certeza, né? com certeza. Mas aí, culminou nisso aí, né? Já são 20 e poucos Exatamente. anos que nós estamos juntos, né? Casados. Que bênção. A música nos deu esse privilégio aí, né? Que de nos bênção. conhecermos, tá certo? Então já comece a falar o que é que a música faz de bem pra você. A música é a expressão de sentimentos. É verdade. Pra mim, eu já entendo dessa forma. Eu não sei se você estudou no Cuca também, mas eu estudei no Cuca. Não, e na verdade porque eu sou de Salvador. Ah, ótimo. Né? Aí vinha pra Feira de Santana pra fazer estágio, né? Quando eu já tava pra me formar, eu tocava numa banda aqui em Feira de Santana, inclusive na época eu era católico, Aham. né? E aí conheci a Ana Paula, que cantava nessa banda, uma de minhas primas também cantava. Aí depois eu formei uma banda minha e chamei ela pra cantar nessa banda, né? Sei. Mas era uma banda secular, Sei. né? E aí a gente foi se conhecendo melhor, e aí acabou que a gente começou a namorar e tudo, né? E deu assim. Então, eu costumo dizer assim, a música é a expressão de sentimentos. O músico, existe a diferença, na minha opinião, existe, já entrando no assunto, né? Existe a diferença daquele que apenas toca ou exerce alguma técnica em algum instrumento, e existe aquele que é músico. Sim. O músico, ele tem que ter a expressão, a alma dele tem que estar incluída em cada acorde, seja lá o que for que ele estiver fazendo. Então, a primeira coisa que ele tem que ter é o sentimento. Verdade. Então, a música, ela expressa sentimentos. Então, falar de música, pra mim, é falar de minha vida. Toda a minha vida está voltada diretamente pra música. De uma forma ou de outra, eu vejo música. Eu já cheguei a compor músicas ouvindo uma impressora matriz, aquela... Eu lembro. É verdade. Matricial, Imagina, né? é isso, imagina. Você chegar a esse nível de fazer, porque a música já não é simplesmente você chegar, vou pegar o meu instrumento pra tocar. Não, a música já tá dentro de mim. Quando você pega um instrumento, você só vai transpor pra ele aquilo que realmente você já sente, aquilo que é seu já, é natural, nasce com isso. Você é de Feira de Santana mesmo? Sou Rogério? sim, pastor Anderson. É?
Nascido Isso. e criado aqui. Nascido e criado em Feira de Santana. Sendo baiano, já tem a musicalidade já na alma, já Imagina. no sangue, né? Pois é, exatamente. Pois é. E Exatamente. é isso que a música faz com a gente, né? Exato. E a gente tenta tenta passar essa expressão para a igreja, na verdade, Exato. né? Para as pessoas que são do nosso reino também, Isso. né? Do reino de Deus. E como é que você sente quando você está tocando e sente a presença do Senhor e as pessoas estão louvando junto com você? Qual é, assim, a emoção, né? Sabe, pastor Anderson, eu vou te dizer uma coisa. Quando a gente está louvando a Deus e vê as pessoas também louvando a Deus através daquela canção que você está cantando, e principalmente quando é uma composição sua, rapaz, você sente que não foi somente para você que Deus passou aquilo, foi para você, mas para que você também repartisse com outros. E independente de música autoral ou não, quando você vê pessoas levantando as mãos, vê pessoas que você observa, você está ali tocando, mas você consegue fazer uma leitura de como está o público, de como aquelas pessoas estão ouvindo o seu trabalho. E quando você vê essas pessoas ali, sabe, abrindo o coração, cantando aquelas músicas, aí você vê que alguns olhando assim um pouco atônitos, né? Olhando, poxa, tipo com musicalidade, algo diferente de, entre aspas, daquilo que a gente habitualmente temos o costume. E aí quando você vê esse grupo de pessoas, aquele público dessa forma assim, você se sente cada vez mais motivado, mesmo com todas as dificuldades que o músico, como nós aqui sabemos, mesmo com toda a dificuldade que o músico encontra, mas diante desse cenário, diante desse público que você vê dessa forma, você sente que isso também, sabe, te motiva a falar assim, nas entrelinhas está te dizendo, continua, segue em frente. Continua, segue em frente. Mas eu vejo assim, ó, essa visão que você acabou passando agora pra gente aqui, no nosso caso a gente não havia tido ainda, né? Porque nós não somos compositores, né? A gente só reproduz outras coisas que outros compositores já fizeram, né? E você fala que você ouvir, né? Ouvir as pessoas sendo tocadas pelo Espírito Santo por uma composição que ele próprio te deu, é diferente, né? É muito E eu diferente. percebo aí a emoção quando você fala isso daí, porque isso daí eu não consegui experimentar por conta de não ser compositor, né? Exato. E só para você ter uma ideia, esse nome artístico, digamos assim, o Kerry, ele surgiu de ouvir várias pessoas, vários depoimentos, mesmo não sendo esse cantor famoso, mesmo estando, por mais que eu tenha já 32 anos de música, já em torno de 24 de profissional, mas eu ainda não alcancei, digamos, entre aspas, o status de um músico reconhecido nacionalmente ou internacionalmente. Mas, assim, eu já ouvi vários depoimentos sobre minha musicalidade. Inclusive, o que levou a eu ter pegar esse sobrenome artístico, que nada mais é do que a representatividade de cuidado, de carinho, tipo de aconchego, que é por isso que é o nome Kerry. E foi justamente por isso, porque muitas pessoas falavam, poxa, quando eu ouço as tuas músicas, rapaz, me traz uma paz, me traz uma tranquilidade. Um exemplo que eu jamais vou esquecer foi, inclusive eu falei isso hoje, eu estava indo pro ensaio lá com os músicos, eu falei no carro, tava explicando para eles. Eu estava explicando que algo me surpreendeu no ano de 2006, 2007 aproximadamente, um baterista que tocava comigo, e aí ele me falou assim, rapaz, eu tenho algo para te contar. Eu falei, Israel, né? O nome do baterista. Aí eu tenho algo para te contar. E aí comentou para mim, disse que teve uma pessoa que estava passando por um processo de emocional muito complicado, a ponto de pensar mesmo no suicídio, né? Sim. E aí eu ouvi uma das minhas músicas e aquilo ali fez com que essa pessoa mudasse a chave. Cara, isso pra mim Muda tudo, né? muda tudo. Isso me motiva. Aí eu falei, poxa, não, é essa linha que eu vou seguir, é esse caminho que eu vou seguir aí, é essa musicalidade que é minha, é essa musicalidade que faz parte da minha veia, isso é o meu sentimento, é aí que eu vou trabalhar, tendo sucesso ou não. Essa é a minha linha que eu vou escolher pra trabalhar. É onde você vê que vale muito a pena, né? Exato. A gente passou por situações assim, experiências, né?
desse tipo. E eram experiências que quando a gente chegava em casa, a gente passava a semana, sabe? Recordando aquilo e contemplando, na verdade, né? Sim. Uma dessas foi em um culto, num local bem, bem pequenininho, né? Bento Simões, né, Ana? Que foi? Lá perto de Irará. Depois de Irará, da cidade de Irará, né? A gente foi chamado para fazer a ministração lá. E geralmente a gente fazia a ministração do louvor, né? E também fazia a ministração da palavra. Aí, nesse dia, e geralmente quando a gente ia, contar um pouquinho aqui, né? Quando nós íamos para esses cultos, a gente levava baterista, guitarrista, né? Meu irmão tocava contrabaixo, eu tocava teclado, a Ana Paula cantava e tal. Aí sempre ia um primo de Ana Paula, que é pastor, ele para ministrar a palavra, né? Nessa época eu não era pastor ainda. Aí quando chegou lá, e eu levava tudo, levava mesa de som, aparelhagem toda, porque geralmente essas igrejas que chamavam a gente eram pequenininhas e só tinha uma caixa amplificada, Sim. então não dava, não comportava todo mundo. Claro. Né? Aí eu armava tudo e tal. E nesse dia, quando nós chegamos lá, a igreja era uma casa, era uma residência, bem pequenininha, e o culto era na sala dessa casa, né? Aí o primo de Ana Paula, que é pastor Edilson, ele, Anderson, me empresta o carro. Eu tinha um Fiesta na época, né? Uhum. Me empresta o carro que o pessoal tá precisando ir buscar algumas pessoas ali. Eu disse, não, pode levar. Aí ele foi, é na roça mesmo esse local, né? Aí ele foi, demorou muito para chegar. Quando ele chegou, aí depois foi que eu vim entender o motivo da demora, né? Um rapaz deficiente, acho que por conta de derrame e tal, ele muito ruim para entrar no carro e para sair do carro. Já senhor de idade, né? Então o pessoal conseguiu tirar ele do carro, botou ele sentado lá no fundo. E ele não andava, sabe? Tinha que ser assim, eu na cadeira de roda, ou carregado por alguém e tal. E quando nós começamos a ministrar o louvor, as crianças que estavam sentadas na frente, crianças de 5, 3 anos de idade, começaram a chorar. Você vê o que é que a gente experimenta, né? Uhum. Aí começaram a chorar e tal. E esse senhor levantou da cadeira e ele veio até a frente. Não veio andando normal, não, mas Sim. já era um progresso muito grande, Com né? Mas eu não certeza. sabia, nem que ele não andava, na verdade, eu vim saber depois, né? Ele veio andando até a frente, chorando, e nessa época a gente colocava uma cadeira assim, que simbolizava a cadeira do Espírito Santo, né? Uhum. Embora eu não creia que o Espírito Santo, eu não acredito, né, que ele sentava Entendo. naquela cadeira. Eu acho que ele ficava, o Espírito Santo, ele tá conosco, ministrando nossas vidas, então ele não era ali que ele ia Sim. sentar, né? Mas era a honra que nós estávamos dando a ele. E esse senhor apontava para a cadeira, que a gente dava esse simbolismo, e apontava para o céu. Aí eu tava tocando lá, eu vi aquilo, mas beleza, né? Foi depois do culto que a gente ficou sabendo tudo. Eu digo, rapaz, é mesmo meio louvor. Exatamente. Agora sim, eu também digo que não muito por conta da gente, mas por conta deles, do coração deles Sim, aquebrantado, com de certeza. receber também, sabe? Com certeza. Então juntou tudo, né? Com certeza. Sempre é um conjunto, né? Sempre tem que ter aquele que quer, que tá apto a doar e aquele que tá com o coração aberto para receber. Para receber, né? né? E aí são experiências que a gente conta com muita alegria, porque viver isso daí é maravilhoso. Não tem Muito preço, bom. na verdade, né? Com E eu creio que certeza. você tem vivido muito isso daí. porque- Graças a Deus. Vou cortar para mim de novo aqui, mas dizer assim, eu andei olhando um pouquinho do seu Instagram, um pouquinho dos seus vídeos no YouTube, né? E conversando com você aqui, e até conversando com você, eu já sinto paz, Amém. sabe? Amém. Tá vendo aí? Já sinto paz. E quando eu comecei a escutar os louvores, os seus louvores, a paz vem, meu irmão, é de imediato. Glória a sabe? Deus. Só Glória a Deus. mais um relato. Mais um. Mais um, com certeza. Então Com é certeza. isso. Aí pode falar aí, então, quais são as suas experiências, como é que você... Na verdade, eu nasci num lar cristão e desde os 5 anos de idade que eu já canto, né, nos evangelismos. Quando você falou aí, pastor, a respeito dos cultos de casa, de casa até muito humildezinha, assim, a gente fica com a mente meio que roubada, né, para o início da nossa vida, né? Aham. E foram muitos os evangelismos que eu já vi meu pai levando uma caixa amplificada e eu acompanhando ele. Foram muitos os evangelismos que eu já acompanhei dessa forma. Já acompanhei minha mãe muitas vezes no círculo de oração, quando ela ia aqui para São José.
Ela era dirigente do ciclo de oração lá, e acho que era de terça-feira, eu ia lá, acompanhava quanto pequeno. Mas assim, iniciei minha parte musical mesmo aproximadamente aos 5 anos de idade. Já cantava em evangelismo, já fazia isso aí. Como eu nasci numa igreja, nasci num lar cristão e frequentei uma igreja, a Assembleia, nós tínhamos grupos, né? Grupos que são grupos de criança, grupos de adolescente, grupos de jovem. E aí vai o coral, e assim por diante, até o grupo das senhoras, né? E eu comecei cantando no grupo Jardim de Deus, eu segui todo o fluxo, né? Comecei a cantar no grupo Jardim de Deus e aí começava a me destacar entre os componentes lá, né? E quando eu digo assim, destacar, vou abrir um parêntese gigantesco. Não é o destacar do dizer que é o diferencial. Não é o destacar do dizer que Deus separou. Eu entendo que para aquela coisa. Outro, não é que os outros não eram separados, mas era tipo como esses 2 copos aqui. Um é para ser utilizado com água e outro para ser utilizado no refrigerante. Os chamados e os escolhidos, né? Exato. Então, fecho o parêntese, né? E aspas também. Então, eu comecei a me destacar frente a aquilo que eu fazia. E com isso, várias peças e finais de ano sempre fazíamos cantatas de Natal e sempre eu estava lá fazendo solos. E aí foi seguindo. Aí entrei no grupo de adolescentes, o Juvenil Prisma. Depois disso aí do Juvenil Prisma, aí meu tio, a minha família é uma família de pastores também. Meu tio, infelizmente com essa pandemia aí, ele veio a óbito, né? Mas ele me levou para Brasília. Meu tio era pastor Valdeci. Daqui de Feira também. Não, ele é de Brasília. De Brasília? De Brasília. Isso aos 12, 13 anos aproximadamente. Sim. E aí... aí fui pra lá e comecei também isso. Cantei em algumas igrejas lá. O violão maior do que eu, mas já tocava, né? Enfim... Cantei em várias igrejas mesmo. Passei lá, passei minhas férias, na verdade. Em Brasília. Ele veio pra cá, falou, falou pro meu pai e pra minha mãe, deixa eu levar ele, aproveita essas férias dele, deixa eu levar ele pra lá, deixa eu levar esse menino pra lá. E aí me levou, passei 1 mês e 15 dias, mais ou menos, em Brasília, tinha uns 12 para 13 anos. E aí, retornando, comecei a estudar no CUCA, né? No Centro Universitário de Cultura e Arte. Sim. Comecei a estudar o violão. E aí comecei já a continuar, né? Na verdade, aos meus 12 anos aproximadamente, não, me recordo que logo que eu cheguei de Brasília, eu tinha 12 anos, eu consegui compor a primeira música. E não foi aquela coisa assim, dizer assim, poxa, eu quero compor a música. Foi algo que surgiu muito natural. E aí... Veio até você. Isso, e aí... Como surgiu de forma tão natural, eu não me dei conta. E aí teve uma, daqui a pouco teve a segunda, daqui a pouco a terceira. Aí depois eu acho que foi meu pai. Você tá compondo música? Eu falei, tô, pai, mas pra mim não tinha nada assim. Nada demais. Era assim, sei lá, uma coisa que surgiu comigo com muita naturalidade. Foi acontecendo. E foi acontecendo. E aí o que acontece? Aí o tempo foi passando, cantando na igreja, cantando com o Prisma, o grupo de adolescentes, a gente viajava e eu sempre fazia solos também. E aí, com 17 anos, eu recebi uma proposta de uma igreja para estar, 17 para 18 anos, né? Eu recebi uma proposta de uma igreja para estar ministrando louvor, sendo líder de louvor, imagina. Cara, com 17, 18 anos, era uma igreja pequena, lógico, sim, era uma igreja pequena, mas já estava começando já. E aí foi quando eu saí da Assembleia e parti para uma igreja batista, né? Aí o tempo foi passando, eu tô fazendo um breve resumo aqui. Mas é bom que a gente liga. Aí o tempo foi passando, aproximadamente com 20 anos eu tenho uma tia, que ela mora hoje na Inglaterra. Aí ela me chamou para lá, para eu ir para Inglaterra. Falou, olha, vamos lá para Inglaterra se apresentar o seu trabalho lá também, você passa um tempo aqui com a gente.
E assim eu fiz. Com 21 anos aproximadamente, eu fui para Inglaterra sem saber falar nada, não entender nada, absolutamente nada. E aí fui para lá. E aí, poxa, tive outras experiências Imagina. Show de bola. muito, muito boa. Conhecimento de música. Aí pronto, quando eu retornei ao Brasil, aí eu gravei o meu primeiro CD no ano de 2003, 2002 para 2003. 2002 aproximadamente, final de 2002 para 2003. Aí gravei o meu primeiro CD, o CD Meu Tudo. Aí pronto, eu gravei esse primeiro CD Meu Tudo. Aí aí comecei a cantar, divulgar o meu trabalho. Aí já foi depois que você retornou da Inglaterra. Já depois que eu retornei da Inglaterra. Aí comecei a cantar, divulgar o meu trabalho. Aí quando foi em 2005, mais ou menos, eu fiz o meu segundo CD. CD Aliança. A gente fala CD hoje, né? É um negócio tão atrasado. Mas é o que... Hoje já tem um nome diferente. É, isso que eu ia perguntar, porque as coisas estão tão rápidas, né? De repente. Não, hoje as músicas estão nas plataformas digitais. Nas plataformas. Hoje é assim, né? Plataformas digitais. Verdade. Mas então, naquela época era CD, né? E aí eu gravei meu segundo CD, o CD Aliança. Aí fiquei um tempo, né? De 2006 até 2014, por vários motivos. Acabei dando uma segurada. E aí em 2014, eu gravei o meu terceiro CD, o CD Segunda Volta. E de lá pra cá eu tenho desenvolvido o meu trabalho. Infelizmente, ainda hoje, eu não disponho da satisfação, o prazer e a graça ainda de Cristo de viver da música, embora que é um desejo de muitos músicos, né? Mas é muito difícil. E aqui na Bahia, então, em feira. Exatamente. Então, até hoje, Deus não me permitiu que eu vivesse da música, e então eu preciso trabalhar. E nessa época toda, eu trabalhei até os meus 28 anos. Até os meus 28 anos da música. Eu vivi da música, realmente. Eu ministrava louvor em uma igreja, eu era líder de louvor de uma igreja, eu recebia remuneração. E também eu tinha os meus CDs, que eu saía para cantar e vendia meus CDs. E assim eu ia sobrevivendo, mas... O tempo foi passando, aí você vê que a necessidade urge, né? Pra gente continuar a viver. E aí foi necessário, a partir dessa época, já entrar numa outra profissão, trabalhando já no meio mesmo, exercendo a minha profissão. Mas não, de forma nenhuma, abandonei a música. Na verdade, já senti muita vontade de tanta dificuldade. Também não é justo a pessoa simplesmente dizer, não, sempre tive, não. Existem muitos momentos na vida do músico que ele pensa em jogar toalha, literalmente. Isso aqui eu não nego pra ninguém. Mas a questão é uma só. Quando a pessoa é músico, quando a pessoa, ele tem a música, ele só faz reproduzir para um instrumento ou reproduzir para um microfone aquilo que ele tem, esse sentimento do músico não permite que ele fique estagnado. Ele pode parar por um tempo, por um momento, mas ele não consegue. Sabe por quê? Porque ele nasceu para fazer aquilo. Independente de ter sucesso ou não, ele nasceu para fazer aquilo. Ele não vai conseguir nunca parar. E foi o que aconteceu comigo. Eu dei aquela... Falei, poxa, eu preciso dar uma olhada mais na minha vida profissional, preciso correr atrás de uma coisa, de outra. Meu futuro, sempre aquela preocupação, né? E aí você vai dando aquela... Mas é muito maior. É muito maior do que você... É como se fosse assim... Você tem por exemplo, eu tenho meu carro. Eu tenho muito mais ciúme do meu violão do que do meu carro. Sabe? Uma pessoa que pega no meu violão, eu sei que alguém tocou no meu violão. Sabe? Então existe uma ligação, uma sinergia muito grande entre a música e o músico de verdade. E aí foi acontecendo. Em 2014 eu fiz o meu terceiro CD, até então. E aí de lá pra cá a gente começou a trabalhar também, mas de uma forma mais reduzida. Mais moderada. Mais moderada.
E aí... Mas, assim, ó, se você para também, vai ficar um vazio que você não vai conseguir preencher de forma alguma com nenhuma outra coisa. Exatamente. Mas é exatamente isso. É. É exatamente isso. E quando você falou da questão também de destaque, né? Que você falou que abriu um parêntese muito grande. Na verdade, o destaque ele acontece. Mas quando é que ele acontece? Quando você está exercendo aquilo que você foi chamado para fazer. Sim. Porque a gente também passou por muitas situações, né? Inclusive, hoje a gente não está mais com a igreja, pastoreando a igreja, né? Mas quando estávamos, pessoas chegavam pra gente, principalmente pra Ana Paula, e dizia que era levita, que era cantora e tal, né? Aí a Ana Paula disse, tudo bem. Então, vendo o ensaio, né? Pra eu ouvir sua voz e tal, ver como é que a gente pode botar você pra compor também o louvor e tal. E essas pessoas, quando iam cantar, não tinha nada a ver com louvor, você tá entendendo? Aí a Ana Paula, né, chamava e conversava e tal. Mas essas pessoas não aceitavam, não, entendeu? Inclusive, quando a gente observa, né, a gente tem que observar, né, que essa pessoa ela não tem o dom de estar no louvor, de estar no ministério de louvor. A gente também observa onde é que Deus está chamando ela para estar, né? Uhum. Mas a gente falava e essas pessoas, não, o negócio é aqui. Normalmente essas pessoas que querem se aparecer, né? Porque não tem outra palavra, não é verdade? A gente não vai estar aqui tapando o sol com a peneira, né? Claro, João. Normalmente quando essas pessoas querem assim, se aparecer, como o Anderson falou agora, o lugar dela realmente é na cadeira. Uhum. Aprendendo, né? Até aprender. É verdade, Sim, não adianta, né? sim. É na cadeira ali que é para poder aprender, mas não, elas já querem já tá cantando e, na verdade, como eu falei aqui, se mostrando, porque era o que eu via, não tinha outra coisa, né? Não tinha como. E só... Acho que nem Jesus, viu? Ia suportar aquela... Meu Deus do céu. Mas então, aí quando você tem realmente o dom chamado para exercer aquela função, né? Que é o seu caso, esse destaque vem de forma natural. Vem. Sim. Entendeu? E eu acho que você não deve nem se envergonhar de dizer que era destacado, porque é o que Deus estava fazendo com você e está fazendo ainda. Sabe? Eu creio que essa obra Deus iniciou. Sabe? Mas não está concluída ainda. Amém. Sabe? Então tem muita coisa ainda para acontecer. Né? Você vai constatar isso daí. Sabe? E é isso mesmo, aceite. Entendeu? O que eu falei para você é verdade. Quando eu vi o louvor, eu disse, rapaz, é diferente, entendeu? Até porque quando a gente, que também é músico, e a gente escuta outro músico cantando e tocando, a gente já faz isso de forma analítica, né? Já faz analisando. Né? Com certeza, com certeza. Você tá entendendo? Com certeza. Então, era uma coisa que eu sentia falta depois que eu comecei a estudar música, de ouvir música por prazer. Sim. Então, todas as vezes que eu começava a ouvir música, eu começava a contar os compassos. Aí eu ia observar onde é que ela mudava de tom, onde que voltava para o tom. Eu digo, pô, não dá para ouvir mais de uma forma normal, não. E as eu consegui ouvir de uma forma normal. Não dá para ouvir mais normal mesmo. Mas a dele, Ana, eu ouvi e relaxei, descansei. Não, eu entendo. E ainda tem, como você falou no início, que é a questão do sentimento, né? Que... para aqueles que são chamados e escolhidos, tem a questão da unção, né? Coisas que hoje em dia você não ouve mais, as pessoas não ouvem mais, né? Eu lembro que há uns 10 anos atrás, nos cultos, nos seminários, nos louvores, falavam muito da unção, né? E hoje em dia as pessoas não falam mais nisso. E tem uma grande diferença, né? Quando você falou sobre... de sentir aquilo ali, passar, de se encher e passar, transbordar para as pessoas, nada mais é do que a unção, o que faz as pessoas realmente se arrepender, se aquebrantar. Porque muitos falam que as pessoas que não entendem do lado espiritual, elas vão dizer que é emoção. Mas a emoção passa, a lágrima vem ali, a pessoa ouve uma música e lembra de alguma coisa do passado, alguma coisa assim. Mas quando aquela música é tocada e vem do Espírito Santo com unção, vem o aquebrantamento. Há uma transformação. Há uma transformação. Ela vai para casa, ela retorna para o seu lar, para sua casa, totalmente
pensando naquilo ali, que já ela aceita, né? Do que a gente já questionou muito aqui sobre o aceitar Jesus, ela quer ir ao encontro de Jesus sem fazer um apelo. Sim. É verdade. Né? Sem fazer o apelo. Sim. Então, hoje você vê muito arranjo, muito floreio, muita coisa de voz, que eu vou falar a verdade. Às vezes, para eu ouvir um bom louvor, eu tenho que ir para lá para Meados de 70. Exato. Apelar para os Zé de Paula. É isso mesmo. É verdade, é verdade. E aí, Ediel, quais são os projetos? Bom, pastor, musicalmente falando, projetos são vários. Na verdade, em 2019, eu dei um pontapé em um projeto que há muito tempo eu queria. Infelizmente, consegui startar, todavia veio a pandemia, e com a pandemia acabou temporariamente colocando uma vírgula, uma pausa nesse projeto. Qual é esse projeto, na verdade? Eu tenho interesse de pegar a minha música e levar para as pessoas de maneira muito tranquila, natural. A minha musicalidade de maneira muito natural, tranquila. De modo que não apenas o cristão, aqueles que servem a Deus ou não, mas aquele cristão, ou há pessoas que também não são adeptos de Cristo, não acreditam em Cristo. Qualquer uma pessoa, até mesmo aqueles que não são, principalmente aqueles que não são, digamos assim, evangélicos, também ouça. Porque... E como eu quis fazer isso? Através de um espaço aberto ao público, independente se vai ter uma criança lá ouvindo, se vai ter 2, 3, 4, 5 mil pessoas. O meu projeto é esse, o principal. Inclusive eu falei isso hoje no ensaio lá, conversando com os músicos. Falei, o meu projeto principal hoje é esse, é chegar, conseguir, a gente está tentando aí junto com a prefeitura, um local pra gente... sei lá, a cada 15 dias. A cada 15 dias, né? Eu já ia perguntar se uma vez por semana. Né? A cada 15 dias se levar, graças a Deus, eu consegui adquirir alguns materiais de 2019 para cá. E aí fiz a minha estrutura. Mas com os impasses, aquela coisa de prefeitura, conversa com um, conversa com outro. Essa parte a gente está tentando encontrar essa abertura em algum local aí para a gente poder fazer isso. E é em qualquer local mesmo, é uma praça pública, a gente pensou. Eu ia perguntar, é praça pública? A gente pensou ali na Praça da Calilândia, pensou ali num dia de sábado, ali perto da prefeitura, onde fica aqueles caras fazendo algum tipo de música. Mas a gente sabe que é um local muito bem desejado por pessoas, né? Mas um trabalho sem fins lucrativos, não é um trabalho... É mais para minha satisfação, é mais para minha realização pessoal. É mais para minha realização pessoal, lógico. Todo músico quer ter o seu trabalho reconhecido. Claro, né? Claro. Isso aí é também uma demagogia. Se nós não falássemos que queríamos o nosso trabalho ser reconhecido. Mas a intenção mesmo é levar a minha música. Por que eu falo assim, levar a minha música? Na minha opinião, a gente está vivendo uma época na música cristã onde e aqui é um tema polêmico. Então vamos polemizar, né? Na minha humilde opinião, a gente tem vivido um momento na música cristã, gospel, cristão, sabe? Em que meio que está seguindo sempre uma linha. É verdade. Só uma linha. Só uma linha. Só uma linha. É meio que é o que tá dando, é o que tá rolando. Aí todo mundo vai atrás. É o da vez, sabe? E eu sou meio que daquele, não é que eu sou do contra. Você tá andando na contramão. Mas mas eu tenho muito medo, eu temo muito, para mim os extremos são perigosos. E são. Nem muito de menos, nem pouco demais. Tem que ter o moderado. Mas eu temo muito as pessoas que, por exemplo,
uma quantidade enorme de pessoas em uma única direção. Eu temo muito isso. Eu acho que quando você vê, nem sempre onde tem muita gente é porque tá tudo correto. Abro parênteses, e aqui também não faço juízo de valor com o que está acontecendo na minha ótica. Isso é uma visão minha, ninguém é obrigado a concordar, Claro. nem aceitar. Não é uma palavra fidedigna de dizer não, é isso e acabou, até porque não me compete a isso. Isso é uma opção. E essa opinião eu tenho que ter a minha própria opinião, a minha visão crítica. Assim como eu sei que muitas pessoas fazem críticas no meu trabalho. Às vezes positivas e outras não também. Eu já ouvi críticas negativas. Mas também. eu concordo. Tipo assim, sabe, poxa, corre para outro caminho, bota uma música aqui, assim, acolá, de outro estilo, sabe? E eu não quero perder a minha identidade. Isso que eu ia falar. Uma das vertentes do destaque é exatamente você ter identidade. Exato. Né? E a sua identidade tem que ser sua. Exato. Não é a identidade dos outros que você, tá legal aqui, eu vou por aqui também. Não. Exato. Seja você. Exato. Né? Então eu quero esse espaço para eu apresentar o meu trabalho. Lógico, e aqui não quer dizer que eu vou cantar somente músicas autorais, mas músicas que também estejam dentro da minha linha de raciocínio. Sim. Daquilo que eu acredito. E aí é esse o projeto principal, é chegar e tocar. É fazer, é da hora que ligar o som até a hora de terminar, tá cantando. Eu não quero, até porque, principalmente hoje em dia, quando a gente fala assim, não é que no meio da música a gente não vai, sei lá, no final a gente fazer uma oração ou coisa desse tipo. Mas a gente tá vivendo uma época, e isso, infelizmente, é para cumprimento da palavra de Deus, mas por outro lado, é triste. Uma época em que muitas vezes o evangelho e a forma de pregar a palavra abre margem para muita subjetividade, muitos falatórios, muitas dá margem. E não adianta a pessoa dizer que é coisa do demônio, não é, porque dentro do nosso meio, infelizmente, algumas pessoas abrem margem para que essas opiniões sejam formadas. Então, não é que eu vou fazer somente música e não vai ter uma palavra, não vai ter alguém, sei lá, 5 minutos, 10 minutos pregando, ou um apelo como os cultos. Não é que não vai ter, mas o meu foco é mais música. Sabe por quê? Porque eu penso que a gente tem que primeiro... tipo, vai comendo pelas beiradas. Primeiro vai mostrando que você é diferente. Não é para chegar logo, porque o que vai levar a converter as pessoas a Cristo, na minha opinião, é a sua forma de agir, é ser diferente de todos. Então, é interessante a gente... esse meu vai chegar e apresentar a música para... Poxa, rapaz, esse cara... Pô, que música desse cara? Esse cara tá falando de vida pessoal, tá falando de vida entre pessoas, tá falando de dificuldade, de lutas emocionais. Pô, esse cara tem uma música introspectiva. Pô, é uma música que eu queria ouvir e não tô conseguindo ouvir hoje. É verdade. Então eu tô querendo atingir esse nicho de pessoas. Não é aquele que tá todo mundo indo. Se for 5 pessoas ali, parar assim e falar assim, poxa, gostei do teu trabalho. Eu já ganhei o meu dia, eu já ganhei minhas 1h30 que eu pretendo fazer de som ali. Porque esse é o meu objetivo. Eu tenho o meu alvo a atingir. Eu não tô indo pra onde todo mundo quer ir. Eu quero seguir o meu alvo, onde eu fui chamado. A minha identidade musical é essa e é assim que eu vou seguir. Se Deus vai me dar sucesso ou não com isso, aí cabe a ele. Mas eu não vou perder minha identidade. É aquele negócio, né? Apolo plantou, Paulo regou, né? E Deus deu o crescimento. Deus que dá né? o crescimento. Mas uma coisa que eu sinto falta, como eu estava falando, quando eu quero ouvir um louvor, eu tenho que ir para lá, para 2000, 2004, por aí, são as ministrações em meio aos louvores, que hoje em dia não tem mais. Não tem. Então, quando eu quero ouvir, aí eu vou para aquela época. É o Aníbal Soares, é o Diante do Trono, é o André Valadão, é o Fernandinho, é a Aline Barros. Por quê? Porque ali no meio dos louvores, eles pegam ali, né, cheio do Espírito Santo. Você sente que é o Espírito Santo ali. Como eu torno a falar, é a unção de Deus ali, né? Com aquele louvor, aí começa a ministrar, não fica uma coisa enfadonha, e ali vai tomando, e ali vai quebrantando, e ali você vai se envolvendo com o Espírito. Daqui a pouco você tá jogado no chão, chorando, né? Falando em línguas estranhas, e Deus falando com você no chão de uma sala, do quarto, Sim. da cozinha, do banheiro, Sim. seja lá onde for, Sim. né? E você percebe que não é algo forçado. Não, é forçado. Exato. Agel, me diga aí, como é que você faz
as suas composições? Como é a linha? Como é que vem essa inspiração para você? É tipo assim, você fala do que você vê, do que você vive, ou você recebe aquele tema para compor do Espírito Santo? Eu sei que também acontece, né? Uma vez o Denivaldo Costa, um radialista daqui da cidade, né, me perguntou, isso foi logo quando eu fiz o meu primeiro CD. Ele perguntou assim, fez essa pergunta aí, como é que você compõe? Primeiro você faz a música, depois faz a letra, ou primeiro você faz a letra, depois faz a música, ou faz os dois ao mesmo tempo? E eu nunca gravei essa música, mas eu falei, poxa, mas por que sempre as pessoas perguntam isso assim? Não que, lógico, é evidente. Aí eu falei, poxa, é porque as pessoas têm a curiosidade de entender. Tem. Aí foi o que eu falei. O processo, entendeu o processo. Aí eu falei assim, já sei, eu vou tentar fazer uma leitura do que as pessoas, das causas motivacionais pelo qual a pessoa faz a pergunta. E aí, por incrível que pareça, eu acabei fazendo uma música. Eu não lembro dela toda, tá escrita lá. Mas eu vou te responder basicamente assim, a música é assim. De um papel nas mãos e uma caneta, é tudo que eu preciso para ser um intérprete de Deus. Ou seja, quem compõe é um intérprete de Deus. A gente, na verdade, não é uma coisa que você fala assim, eu quero fazer. Eu já tentei, pastor Anderson. Falei assim, hoje eu quero fazer uma música, acordei, sabe aquela vontade de pegar um instrumento e falar assim, poxa, eu vou começar a compor. Começava a colocar uns acordes e falava, poxa, esse campo harmônico aqui tá legal. Tchá, 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 tchá. Passava 1, 2, 3, 4 horas, não saía nada. E já teve dias de, como eu falei logo no início, de eu estar ouvindo uma impressora matriz e a música vir. Então a sua inspiração é totalmente do céu. Totalmente do céu. Eu não consigo enxergar de outro lado, sabe? Eu não consigo enxergar de outro lado porque surge de uma forma muito natural. Às vezes vem os dois, pastor, ao mesmo tempo. Vem a letra e a música ao mesmo tempo. E às vezes começo com uma letra, daqui a pouco vem a música. Mas em tese, eu não entendo como que é algo meu. É algo que Deus falou assim, ó, vou te dar, enquanto você está em vida aqui na Terra, vou te dar esse talento aqui. E o que tem é eu que vou te dar. Uhum. É eu que vou te dar, não que você vai querer fazer. Eu acho que é por isso que muitas vezes e aí eu deixei, depois que eu entendi isso, eu deixei de falar, poxa, vou compor uma música. Quando vem a vontade e eu começo a fazer, que eu vejo que o negócio não vai andar, eu falo, opa, para, Dion, não vai sair nada daí. Pode ficar tranquilo, vai fazer outra coisa. Mas música não vai sair nada hoje. Calma. Depois de passa um tempo, aí vem e surge, aparece. É interessante que, na verdade, eu estou fazendo essa pergunta exatamente para o que eu falei, né? Entender o processo. Né? É interessante. Até porque, como música, eu já tentei compor, sabe? Inclusive, quando eu comecei a namorar com a Ana, eu fazia poesias para ela. Fazia poesia, sim. E surgiam também, como você está falando aí. Mas eu tentava colocar outra coisinha pra virar música e não acontecia, sabe? Uhum. E quando eu tentei compor diretamente também, não aconteceu. Nem por conta de assim, vivi essa experiência aqui, vou tentar fazer isso virar uma música. Não, meu irmão, não vai não. Aí, uma certa vez, outra coisa que eu gostaria muito de ter o dom também era de cantar, né? Mas nunca tive. Sim. Sabe, se eu tocar com você aqui, eu vou estar no tempo, vou estar no tom, tudo certinho. Mas pra cantar, eu não sei tempo, eu não sei nada, meu amigo. Acabou o músico. Aí eu fui fazer um curso, né? Aí eu entrei nesse curso, eu tomei 3 aulas e saí fora. Eu digo, não vou andar nesse negócio aqui, não. E a Ana Paula ficou reclamando comigo, mas Anderson, você só fez 3 aulas? Eu digo, mas Anderson, eu me conheço, eu sei que não é meu negócio, você tá entendendo? Então não adianta eu ficar perdendo tempo ali, nem forçando a barra, né? Aí eu acho que essa pergunta que as pessoas te fazem é querendo entender como é que funciona esse dom. Eu entendo, né? Mas é porque eu entendo assim, que a curiosidade das pessoas é porque a maioria, né, principalmente no meio evangélico, elas a música vem de uma
depois de um momento assim, de uma depressão, de algo que passou, que foi muito traumático, né? A maioria, que são poucas são as que estão em momento assim de felicidade, que estão ali em momento com Deus, né? Precisa realmente ser prensado para que o azeite saia, né? Sabe o que é uma outra forma que surge também a música comigo? Um exemplo. No meu primeiro CD, eu fiz a música Os 10 Leprosos. Sabe, eu lia... Eu tenho um hábito de ser muito introspectivo. Eu gosto muito de tentar fazer conjecturas. Desde quando, lógico, é evidente, a gente não deturpemos o teor da palavra de Deus, né? Sim. E aí eu gosto de fazer muitas conjecturas. E aí, quando eu vi essa parábola dos 10 leprosos, eu falei, rapaz, eu vou compor uma música em cima disso. Mas eu não queria pegar a história dos 10 leprosos e transcrever ela em acordes e em notas. Não queria simplesmente isso. Eu falei, peraí, apenas um voltou para agradecer, né? Eu quero entender, eu quero entrar nesse personagem que voltou para agradecer, para tentar entender qual foi a mente dele. E aí, lógico, sem deturpar o teor da palavra de Deus, eu fiz uma música. Que foi essa música do 10 Leprosos. Que aí eu comecei a falar como se fosse eu, né? Estivesse vivendo. Eu falei, onde estão vocês? E o que vão fazer agora? Vamos voltar e agradecer aquele homem que outrora não nos abandonou e fez um milagre em nós. Onde estão vocês? Começam todos a ir embora, abandonaram meu Senhor e agora vivem dando as costas. Mas eu vou voltar, quero agradecer. Aí eu já me encontrei com Cristo, né? Eu voltei sozinho, Senhor, mas te agradeço por me curar. Entende? Então eu entrei naquele personagem, no meio daquela parábola, eu entrei e meio que vivi esse personagem para tentar entender o motivo pelo qual, porque se fosse eu, naquele momento, se fosse um dos que votou, eu iria fazer isso, com certeza eu iria fazer. Falar, peraí, gente. Quer dizer, o cara chegou lá, a gente tava lá, foi buscar ele curou, e vai todo mundo sair assim? Pelo amor de Deus, gente, gratidão. Vamos lá, vamos agradecer o cara, não é só... Vai só votar eu? Somente eu que vou votar? Sabe, eu acho que eu iria falar isso. Mas será que... conjecturas, né? Não, será que ele não fez? Mas é isso. Será, né? Talvez. Eu tenho certeza que ele fez, né? Isso. Porque eu me ouso falar isso. E o que ele ouviu foi, você quer voltar? Então volte você. Porque é assim, gente, as pessoas não mudam. Exato. Agora, interessante nós mesmos. é que nesse texto, né? Que não é o teor da nossa conversa aqui, mas né, nesse texto, só para que as pessoas saibam o quão importante é a gratidão, né? Todos Palavra receberam bela. a cura. Todos receberam um presente que foi a cura. Mas o que votou recebeu também a salvação. Sim. Sabe? Então ele foi ainda mais abençoado, né? Positivo. No final das contas, né? Boa reflexão. Né? Então tem essa questão daí, mas muito bom essa letra, né? E eu já queria que você começasse a tocar alguma coisa pra gente aqui. Eu sempre gostei desses louvores, sempre me identifiquei com os louvores que eles têm passagem bíblica, Sim. sabe? Como, outra fonte de inspiração, a Bíblia. Muito, muito, muito. Por isso que eu falei que quando eu quero ouvir um bom louvor, como eu falei aqui de um bom louvor, eu vou buscar lá no passado, porque, sinceramente, os de hoje em dia não me enche, não. A mim, não me enche, não. Ana de Paula forma fica nenhuma. Porque eu não quero. surpreendida. Porque se eu for ouvir por ouvir, meus vizinhos tocam aí, eu tô ouvindo, né? Eu não quero só ouvir, eu quero... Com certeza. E não é louvor que os vizinhos tocam. Mas eu não quero ouvir por ouvir. De forma nenhuma, eu quero sentir, né? Como eu falei, de estar lavando um prato ali e parar. Tá fazendo qualquer coisa, lava prato, põe uma casa. A gente só não pode fazer isso dirigindo, né? Mas fora isso aí, você para, você chora, você tem aquele momento com Deus. É isso que o louvor faz. Sim. Não é só por você estar ouvindo ali.
Tem hora que junta a melodia, junta a palavra, junta tudo e faz aquele baque, aquela transformação, aquela... Exatamente. Né? É isso aí. Pra mim é isso. A gente vai ouvir o que, Adiel, hoje? Além desses que você já... Já tomei a dianteira, né? A cantando é porque, como eu te falei, a música ela exala, ela vem de dentro de mim. Eu não consigo nem mesmo te responder sem fazer uma associação com alguma música, entendeu? A gente vai ouvir músicas, uma música, pode ser música autoral. Eu gosto muito de apresentar o meu trabalho. Sim. Porque... Mas não que... eu não quero perder essa oportunidade, né? Você aqui... não que cantar música de outras pessoas não seja interessante. Eu acho que sim. Mas é meio que algumas pessoas também, minha opinião, volto a dizer aqui, algumas pessoas às vezes acham que parece que é o caminho mais fácil, né? Você pega uma música que é mais conhecida, vamos botar logo essa música conhecida aí, que a pessoa vai gostar. Não, realmente é uma tática que dá certo. Mas eu acho que a pessoa tem que falar assim, não, mas peraí, vamos... Deixa eu valorizar o meu trabalho, né? Também, deixa eu acreditar na minha música, independente de onde vai me levar, mas vamos acreditar na nossa música. E é isso que eu queria fazer. E você tem que mostrar exatamente isso, né? Que você acredita no seu trabalho, acredita na sua música, no que Deus está te dando, né? Exato. Então, eu acho que se eu fosse compositor, só tocava nada dos outros, não. Tá certo? Só pegar o meu instrumento. Pronto, aqui, então. Vamos lá. Pronto, já. Tamo de volta. Já estamos aí de volta, né? Vamos lá. Então, essa música, ela surgiu eu tava num retiro, e aí o pastor falou assim, Adiel, não foi eu que aceitei a Cristo, na verdade, não foi eu que encontrei a Cristo, foi Deus que me encontrou. Sim. Aí, aquela coisa, né, que eu falei pra vocês, quando a gente tá menos esperando, aparece aquela coisa, Samuel, oi, Eli, você me chamou? Não, não chamei não, volta, vai dormir. Samuel, oi, Eli, você me chamou? Não, não chamei não. Ou seja, Deus tá falando com você e você muitas vezes tá com a cabeça longe. Mas tem horas que Deus fala e você fala, não, é Deus que tá falando comigo. Uhum. E aí na hora que ele falou essa frase, Deus que me encontrou, eu falei, isso dá uma música. Mas fiquei pra mim, né? Fiquei calado comigo e depois eu parei no momento, depois de uma oração, e aí Deus me deu essa canção. Mesmo te conhecendo há tanto tempo, vou te buscar o tempo todo. Mesmo sabendo onde eu estou, Jesus, sem ti me sinto tão perdido. Nos teus abraços quero me envolver, olhar pra ti intensamente, saber que em tudo eu dependo de você, pra que eu possa ir em frente. Tu és o pão que me alimenta, a força que me sustenta, abrigo pra meu coração. Deus que me encontrou, o pão que me alimenta, a força que me sustenta, abrigo pra meu coração. Deus que me encontrou, abrigo pra meu coração. Deus que me encontrou.
Deus que me Show de encontrou. bola. Lindo, glória a Deus. Vocês percebem aí o que eu tava falando? Não dá nem vontade de sair daqui mais, né? Show de bola, Diel. Então é por isso, a gente não pode deixar, né? Você tá aqui, você tem essas músicas autorais, né? É o que na verdade a gente quer ouvir. Eu acho que as pessoas que te convidam, já sabendo desse trabalho seu, dessa vertente sua, elas querem ouvir o que é seu, sabe? E muitas vezes, até muito pelo que você falou. Porque enjoa um pouco, cansa, né? Sim. Todo mundo indo na mesma direção, mas de Cansa repente mesmo. vê a Jiel Kelly, né? Obrigado. Indo Obrigado. diferente, rapaz, eu tenho que trazer esse menino aqui para ministrar, para as pessoas poderem ouvir, né? Que tem algo novo, que tem algo, né? Que pode também falar com eles, entendeu? Então eu me sinto muito feliz em estar com você aqui nessa Amém, noite. também. Amém, pastor. verdade. Idem. Eu tô sendo ministrado nesse caso por Amém. você aí, né? Pelo seu Uma louvor, pelo que bênção o Espírito mesmo. Santo te deu, Que Deus nos sabe? proporcionou. E eu sei que a partir de agora eu tenho uma semana que vai ser show de bola, né? Mas, Gel, nos conte, e diante dessa caminhada toda e os convites para o mundo secular, né? Ó, O chamado, que sua voz, você já viu que você pode ganhar mais, né? Você pode estar estourando aí nas paradas de sucesso, as paradas de sucesso. ó, duas coisas eu costumo diferenciar, até para responder a tua pergunta. Duas coisas eu costumo diferenciar. A música e a sua contextualidade, o conceito literal e o louvor, né? Aquilo que a gente fala, né? Então, assim, convites de meio secular aparecem, mas, sabe, até de forma racional, aqui eu não vou nem mencionar o meu chamado, mas até de forma racional, chega um ponto na sua vida que você fala assim, aonde eu quero chegar? Tem uma... Tem que ter o pé no chão, né? É isso. Aonde é que eu quero chegar? Então, é tipo aquela frase diz, para quem não sabe onde quer ir, qualquer lugar serve. Qualquer né? lugar serve. E aí eu me paro muitas vezes pensando onde eu quero chegar. Eu entendo que Deus me chamou para fazer uma obra, independente do tamanho dessa obra. Sim. Pode ser Aham. aqui em Feira só, pode ser no bairro de Jardim Cruzeiro, ou no Brasil ou no mundo. E eu quero estar servindo a Ele. Mas eu não posso desvirtuar a minha identidade musical. Até porque, olhando racionalmente, falando racionalmente, tanto no meio secular quanto no meio gospel, evangélico, tem várias dificuldades. Existem muitas pessoas talentosas, muitas pessoas boas. Mas quando a gente fala de, entre aspas, sucesso ou crescimento do ministério profissional, no que tange ao evangelho, você entende que é algo que Deus colocou o dedo. E quando é o secular, você entende que tem diversas variáveis que podem fazer com que a pessoa alcance o sucesso. Essas variáveis é que me preocupam. E eu não tenho estrutura. Isso eu me convenci. Depois de vários convites. Eu entendo muito bem. Eu me convenci depois de vários convites de que eu não consigo. Essas variáveis me vão de encontro. Não é o meu simplesmente por eu ter nascido no evangelho, vão de encontro os meus valores éticos e morais. É exatamente isso, né? É a questão dos valores. Eu não posso perder os meus valores. Não é que eu não posso, eu não consigo. Aham. Eu não consigo. Você não tem como você É pegar... a sua base, é o a seu minha base, alicerce, né? Eu não tenho como pegar uma formiga e botar para ele viver dentro de uma água. Mas o peixe vive ali. Por quê? Porque o peixe nasceu para aquilo. Eu nasci para adorar a Deus. E minha música é isso aí. Glória a Deus por isso. É isso aí.
É algo que eu falo sempre, é o seguinte, né? Que faz também parte de uma letra, de um louvor, de uma música, né, evangélica, que diz: quem já pisou nos Santos dos Santos, Em outro lugar Em não outro sabe viver. lugar. em outro lugar não sabe viver, E né? desculpa, pastor. Não, pode falar. E com isso não é dizer que eu não vou compor uma música para, um exemplo, meu pai, minha mãe, sabe? A música eu posso direcionar para meu filho, para meu pai, minha mãe, uma esposa, um esposo. Eu posso direcionar uma música para uma pessoa falar assim, uma música de casamento, você falar de amor. Eu entendo, na minha humilde opinião, que eu posso fazer isso desde quando aquela motivação ali seja uma motivação positiva, não seja uma motivação apelativa para o sexo ou para essas coisas. Ah, não, todo aquele romantismo é maligno, aquela coisa que foge à palavra de Deus. Não, Sim. eu fiz uma música que ela é totalmente voltada para o Dia das Mães. É, ela fala, inclusive teve muita, não no meu canal, né? Mas uma pessoa lá em São Paulo, ela publicou e ele teve várias visualizações desse vídeo. Que fala sobre o amor. E ele falou, ele pegou, fez aqueles vídeos antigos, né? Que bota as fotos, aí vai passando as fotos, os slides, né? E foi para as mães. E aí no Dia das Mães eu parabenizei a minha mãe. Aquilo ali foi uma música que eu fiz para minha mãe. Agora quando eu falo de louvor e adoração, meu louvor é somente para Deus mesmo. Não quer dizer que eu não vou pegar a minha música para fazer alguma coisa, mas com muita cautela. Eu não posso, não devo, não quero e não vou conseguir deturpar os meus valores éticos e morais, principalmente os valores que eu obtive dentro do seio da minha família e aquilo que nada que vá de encontro à palavra de Deus. Uhum. Absolutamente nada. Agora, isso hoje, eu tô, assim, sendo persistente nas perguntas para ajudar, Ótimo, né, excelente. pessoas que estão Vivendo essa situação. vivendo né? essa situação. Eu entendo completamente. Mas hoje você já tá uma pessoa, assim, estruturada, já sabe o que quer, né? Mas e logo no seu início? Porque esses convites, as tentações, elas vêm no início. Depois parece que, né? Que acalma. Que acalma. Quando eu tava na Inglaterra, Sim. Eu conheci vários músicos, né? Músicos que saem do Brasil e vão pra lá. Inclusive, tinha a Semana dos Brasileiros lá. E aí eu vi o... Ainda não tinha nem sucesso ainda o Jairzinho, o filho de Jair. Sim. Semana dos Brasileiros. Eu falei, pô, o som do cara é legal. Eu fui lá ouvir a música. E com isso você vai conhecendo outros músicos, vários músicos, né? E aí eles me chamavam de baiano. Uns baiano, outros mestres. É assim, onde Ô baiano mestre, chega. ô mestre, e aí, mestre, e aí, mestre, e aí, mestre, e aí, baiano, e aí, baiano. Cara, vamos fazer um som, vamos fazer uma gig no pub. E aí o que acontece? De tanto eles falarem isso, eu acabei indo mesmo. Fui lá no local, no pub, pra ver o que era. Eu falei, bom, é um trabalho que eles vão fazer lá, deixa eu dar uma olhadinha. O problema é isso que eu tô dizendo pra vocês, são os valores que a gente tem, a nossa criação. E graças a Deus, agradeço a Deus que eu recebi, eu fui bem alimentado. E aí quando eu cheguei nesse pub, que nada mais é do que uma boate, uma coisa desse... Misericórdia. Não vai dar certo. Não. Quando eu cheguei lá, que eu vi aquele negócio todo, lá eles tocando, olhava pra um lado, sabe? Aquelas coisas que nem... Eu falei... Eu só dei um toque pro cara, eu falei... Cara, eu já vou. Saí, peguei meu ônibus lá, me mandei, voltei pra cá, falei, meu Deus do céu, que maluquice é essa que eu vou fazer? Que coisa maluca é essa? Ou seja, não é somente o fato de você querer, é o fato de você conseguir. Uhum. Tem gente que quer e consegue. Tem outros que quer e não consegue. E tem outros que não quer e não consegue fazer. Entende? E foi isso. Eu entendi que não é minha praia. Não é minha praia. E essas coisas vão dando a maturidade pra gente. Não tem jeito. Ainda bem que chega a maturidade.
É uma das coisas que vem com os cabelos brancos. Até porque você mas... sabe que também quem tá lá no meio secular encontra muitas dificuldades também. Sim, sim. Pra crescer. Não é que lá você vai chegar e já vai logo pipocar no sucesso. Não. Tem muita gente boa aí fora. Ralar muito mesmo. Pra conseguir também o seu lugar ao sol. Assim como eu fico triste, né? Quando eu vejo pessoas que começaram no mundo evangélico, né? E que tem realmente o dom musical e tudo. E de repente essa pessoa sai para o secular e esquece tudo, toda a raiz, toda a base. Eu me entristeço, né? Sim. Então, assim como eu fico triste nessa situação, eu fico alegre em ouvir você dizer isso que você falou. Sim. Amém. Eu fico feliz porque aí eu vejo que realmente está ali cessado, que realmente conhece, entendeu o chamado, né? Porque é uma tristeza, na verdade, viu, Adil? Sim. E como você contou, né? Como é que você iniciou, desde que você era criança ainda e tudo, eu fico... É outra felicidade que eu tenho também, quando as pessoas vêm aqui que eu pergunto, e aí, quando foi que você se converteu e tal, né? Quando foi que você veio para Jesus? Aí as pessoas dizem, desde a infância. Eu fico feliz também, porque eu me converti com 28 anos, então eu perdi muito tempo, sabe? Experimentei muita coisa que não era para ter experimentado, entendeu? E isso atrapalha a nossa caminhada com Deus, atrapalha muito, né? Se uma pessoa que vem do evangelho, vem no evangelho já desde a infância, tem que matar um leão por dia, é uma pessoa que demorou a se converter, tem que matar 10 leões por segundo, sabe? Com certeza. Então, é essa deficiência que eu sempre falo, né? Que é meu arrependimento de não ter tomado essa decisão antes, né? E principalmente nessa questão de música, que eu era músico, né? Hoje eu toco mais por lazer, né? Antes eu fazia isso tentando ser de forma profissional, embora a música nunca me sustentou. Eu que sempre sustentei a música. Sabe? Mas eu pensava em ter essa vida profissional na área da música, ainda antes de ser evangélico, né? E hoje, no evangelho, eu fico feliz quando eu vejo uma pessoa falar o que você falou, né? Ter essa base, esse alicerce, sabe? Então é isso. Eu gostaria de ouvir mais alguma coisa. Vamos sim. Bom, essa música aqui... O nome dessa música é Cada Gota. Essa música algumas bandas aqui em Feira, na verdade, umas 2 bandas e um cantor fez uma nova roupagem dela. Mas uma música que eu compus também, Cada Gota, eu compus ela e gravei no meu primeiro CD, no meu segundo CD em 2005, mais ou menos, salvo engano, que foi o CD Aliança. O nome dessa música é Cada Gota.
Show de bola. Glória a Deus. Show de bola. É isso Eu tenho aí. esses hábitos de tentar personificar algumas coisas, sabe? É isso aí, Adiel. A gente já tá chegando para o final aqui, tá certo? Sim. Eu só queria saber se tem alguma coisa assim que você gostaria de falar, que não pode deixar de falar. Outra coisa que eu quero saber de você é o que é que se pode fazer para te apoiar, sabe? Para você alcançar outros degraus, né? Coisas que você que tem projetos em sua mente que você às vezes se sente meio amarrado para conseguir colocar em prática. A primeira é a oração, né? Eu não tenho como Verdade. deixar de... É a base, na verdade. Quem gosta, quem curte, quem acompanha o meu trabalho, o primeiro é orar. Uhum. Primeiro peço que orem por mim, porque é um desafio gigante. É um desafio Fica gigante. só quem sabe. Conhece que sabe, né? Exatamente. Mas deixa eu falar uma coisa que eu sei que você vai ficar meio assim para falar, né? A gente teve gravando aqui há poucos dias atrás com um pastor e ele falou de algumas necessidades, né? De alguns irmãos e até que ele mesmo passou um momento, né, de necessidade, dificuldade e tal, inclusive financeira. E quando ele falava com alguns pastores, com alguns irmãos que podiam e tinham condições de ajudar e tudo, essas pessoas diziam, vamos orar. Né? Tudo bem, oração é a base, a gente sabe disso, né? E é o que nos sustenta muitas vezes, sabe? Mas a gente tá no mundo, meu irmão, que a gente precisa de outros tipos de apoio, né? E inclusive financeiros também, sabe? Um investimento, né? Alguém que conheça outro alguém que possa fazer. Verdade. Você tá entendendo? Porque, às vezes, pra mim é muito fácil eu chegar pra você e dizer, olha, eu vou orar por você, viu? Mas eu tenho condições de chegar e investir no seu projeto e não faço. Claro. Será que é só a oração o meu investimento? Não. E esse apoio financeiro, para deixar claro, né? Às vezes a gente fica pensando que é muito. Não, mas vem ali aquele como os mais velhos falavam, é de grão em grão, Que a galinha enche o papo, né? Exato, Às vezes você quer fazer, comprar um instrumento, se não viajar para fazer algo novo para ali para o seu empreendimento. Então, aquele valor já vai lhe ajudar nisso, não é verdade? É isso. Eu falei... Antes de você falar... Antes de você falar... a gente não é nada combinado aqui não, viu, pessoal? Eu tô fazendo isso aqui por conta própria, tá certo? Não sei se vai surtir efeito, mas vou fazer assim mesmo, tá bom? Eu vou colocar um código QR Code, tá certo? Do seu Pix. Ótimo. Nesse momento, eu vou colocar até o final do vídeo, tá certo? Então você que se sentiu aí, ó, abençoado por esses louvores, tá bom? Você que sentiu que pode dar uma força para Adiel, faça isso porque eu tenho certeza que vai ser muito bem-vindo. Tá bom? Sim. Com certeza. Ele Obrigado, toca aí pastor. até umas 10 músicas. Você falou até o final do vídeo, ele toca aí. Obrigado. A playlist. Mas É assim, isso. quem tá vendo já, né, o código, o QR Code aí, já pode chegar lá, né, e fazer, e, inclusive botar a chave também, né? Sim. Porque às vezes a pessoa tá vendo pelo próprio celular, não tem como tirar foto do QR Code ali. Sim, sim. Tá certo? Então, Eu agradeço muito, e na agradeço descrição muito. também eu vou colocar. Não, e você falou assim, nos tempos de hoje, não é só oração, mas Jesus já fazia isso, porque Jesus ali na multiplicação dos pães e do peixe, ele não mandou o pessoal embora de qualquer jeito, né? O Não. pessoal estava ali ouvindo a palavra, que é a oração, Já tinha orado? Já tinha curado? Bocado, é tanto que os discípulos queriam mais que o pessoal fosse embora, né? Despacha logo aí que eu quero descansar, porque ajudante, servante, que mais aqui. Mas Jesus, ele fez o que? Não, se eles saírem agora, alguns deles vão desmaiar, passar mal e tudo. Quando Jesus fez, deu pão, né? Exato. Ele deu pão. Eu falei da oração e aí, lógico, hoje a gente não trabalha mais com CDs, né? Então, não tem mais a venda de CDs. Era de onde nós tirávamos o nosso sustento também. E uma forma de ajudar também é seguindo o nosso perfil, né, nas redes sociais. Sim, No Instagram aí, o pastor tá pode... aparecendo aí. o pastor já colocou aí. O Instagram, Adiel Care Oficial, Adiel, C-A-R-E Oficial.
o YouTube também, seguindo os nossos canais no YouTube. Baixando as nossas músicas nas plataformas digitais. Nós temos as nossas músicas também aí. Quais são as plataformas que estão? Em todas as plataformas. Todas, Deezer, Spotify, você encontra o meu trabalho. Sim. Pegando links das minhas músicas que estão no YouTube, no Instagram, pegando os links que estão, músicas que estão nas plataformas digitais, encaminhando para pessoas, grupos, falando, poxa, ó, esse cara aqui é de feira. O cara, olha o estilo do cara. É um estilo diferente. É verdade. Entendeu? É pra quem gosta, lógico. É pra quem. Mas é diferente. Não é aquela coisa o habitual que a gente costuma ver. Pô, esse cara tem um trabalho diferenciado. Pô, conhece aí, segue o perfil dele. Vai lá, se inscreve no canal dele. Então, essas coisas ajudam. Uma ajuda como essa, que eu agradeço de muito coração. Por essa ajuda. Quem quiser me dar esse aporte financeiro, é uma luta, um trabalho gigante, porque a gente vai cantar nas igrejas, aí às vezes as pessoas perguntam assim, Diel, quanto é que você cobra? Poxa, eu não consigo abrir a boca e dizer assim, eu cobro tanto para cantar. Difícil, né, isso, é muito pesado você chegar assim, eu cobro tanto para cantar. Cabe ao pastor, cabe à condição da igreja, dar uma olhada assim, pô, a gente pode abençoar com tanto. Como a gasolina tá cara hoje, né? É verdade. Se baseia pela gasolina, dá uma ajuda de alguma coisa assim, mas... Então é isso aí, é um apoio no Pix, fazer um Pix. Quantas pessoas um bolo de cenoura, ver o que tá mais em alta aí, né? Que a cenoura... E aí compartilha os nossos trabalhos, sei lá, manda com um grupo de WhatsApp, Instagram, Face, YouTube... Compartilha. E hoje a gente está ganhando. Hoje o músico ele tem que ganhar visibilidade. É verdade. E a visibilidade hoje são nas redes sociais e é em cima disso aí que a gente trabalha. Mais uma vez, obrigado, meu pastor. Valeu. E até também para você monetizar o seu canal e tudo, você precisa ter uma quantidade mínima, né? Uma quantidade mínima de visualizações também, seguidores. Isso aí tudo é a ajuda que as pessoas podem dar, né? É verdade. Eu acho interessante, Anderson, ele assiste um canal de uns advogados aí, e eu acho interessante que o pessoal fica dando assim umas doações em R$1, R$2, R$5. Eu acho isso o máximo, porque tá ajudando ali, né? É como eu falei, às vezes quando você pede uma ajuda, você fala assim, se eu tivesse, eu dava mais R$1. É porque eles fazem ao vivo, aí eles já têm o superchat, né? Mas isso aí eles só conseguem também depois que já tem uma certa quantidade de seguidores e tudo, né? Então, mas no nosso caso aqui, no caso do Jadiel, por enquanto, né? Ainda é um Pix. Pix, não. Mas eu tô falando por causa do valor, que às vezes a gente não doa, porque fala assim, se eu tivesse, eu dava. Sim. Né? Sim. Se eu tivesse, eu dava mais R$1, R$2. Às vezes a pessoa fica com vergonha de doar R$1, sabe? Eu mesmo já fiquei com vergonha de ofertar R$1. Sim. E isso foi quebrado depois de que eu vi um culto, né? Que eu vi uma palavra do Senhor no culto. Isso foi quebrado, porque eu tinha vergonha de chegar lá e ofertar. Ninguém ia ficar sabendo ali. Só eu e Deus, mas eu ficava com vergonha de ir lá na frente e depositar R$1. Eu acho que ali o ministério merece mais, mas era o que eu tinha na hora, aquilo ali. Sim. Né? E aquilo ali foi quebrado. Então, como foi quebrado isso em mim, que quebre também você que está nos assistindo, e é R$1, 50 centavos, e R$5, R$10, o que for, isso ajuda, né? Isso ajuda. Sim. Até porque a gente percebe que tem pessoas que nem o talento tem, mas tem condições financeiras, isso. Né? E conseguem chegar mais longe e tudo mais por conta do investimento que eles fazem, né? Sim. Na sua carreira. Sim. Então, para você fazer esse investimento também, você tem que ter, claro, né, condições de fazer, com certeza. fato, né? Com certeza. Então, Angel, de antemão, já vou começar a te agradecer agora. Inclusive, agradecer também a você, que eu tenho certeza que você vai fazer, né? Vai dar essa força. Obrigado. Né? Obrigado. Às vezes você não tem realmente a condição financeira de fazer, a gente entende isso. Claro. Mas você conhece alguém, sabe? Que pode indicar a Adiel para cantar e tocar em outros lugares, em outras igrejas e ficar conhecido também, né? Até em outros canais de YouTube também, que você conhece alguém que possa fazer. Ele tá aberto, né, Adia? Para poder ir, bater esse papo lá. Com certeza. Não é verdade? Com certeza. Rádios também. Então, eu sei que de alguma forma a gente, com vontade, né, de fazer, a gente faz. Com certeza. Tá certo? Então faça, não deixe de fazer, não. Siga lá, como a gente já falou, né?
Adiel Kelly. Tá aparecendo aí. Valeu. Tá certo? Tanto no Instagram como no YouTube. No YouTube. E o nosso também, né? Um punhado de conversa. Você já tá assistindo aqui, pode se inscrever também, tá certo? E compartilhar. Já é uma bênção também, tá bom? Então, que Deus abençoe, Adiel. Espero estar com você em outro momento também. Vamos sim. Tá certo? E me deliciar com esse trabalho. Ótimo. E eu tenho certeza que eu vou me alegrar, né? Com o seu progresso, tá certo? Com o seu sucesso. Amém. Amém. Eu tenho certeza disso. Vou ficar Amém. muito feliz. Amém, tenho certeza. Se sinta abraçado, né? Quem me indicou você foi Júlio. Né? Júlio. Eu não conheço o Júlio, não, viu? É? Ele já congregou na igreja que eu congregava, né? E ele falou com um pastor conhecido meu, pastor Emerson, entrou em contato, aí o pastor Emerson passou o meu contato para ele. E ele falou comigo. Aí eu falei com ele ainda hoje, que ele me mandou mensagem hoje, eu disse, Júlio, eu quero lhe conhecer, rapaz. Né? Aí, beleza, ele também me falou de seu irmão, né, que é advogado e tudo. Ele disse, rapaz, conversa com o Adiel lá pra ver se o irmão dele vai lá também e tal. Aí depois a gente vê isso aí. Ótimo. Mas agradecer a Júlio também. É isso. Né? Eu tava deixando já os agradecimentos. Né? Esse encontro maravilhoso, mas vou passar pra você faz os agradecimentos também aí. Agradecer a Deus, ao pastor aí, também a Júlio, ele é meu colega de trabalho lá. Trabalha comigo em uma indústria aqui na cidade de Feira de Santana. Júlio, obrigado, meu caro. Valeu, obrigadão a força. Pastor Anderson, muito obrigado. Muito obrigado. A irmã também aqui. É uma felicidade muito grande. Somente agradecer a Deus por esse momento de estar aqui compartilhando com vocês um pouco da minha trajetória musical. E falar de música é viver música para mim, é transpirar música. Então é sempre um prazer, uma satisfação muito grande falar daquilo que faz parte da gente, daquilo que está dentro do nosso coração. Não é nada fingido, não é nada com segundas intenções. É simplesmente o prazer de abrir o coração e contar aquilo que é verdade. Amém. Dizer você que Júlio não é só colega de trabalho não, viu? Porque eu vejo uma amizade forte ali. Sim. Porque do jeito que ele me falou de você, meu amigo, com muita empolgação. Então isso é coisa de amigo. Ele chega comigo e fala assim, e aí, já bateu os 1000 inscritos? Eu falei, tá pertinho. Vamos chegar lá. Eu falei, eu sei, Júlio, valeu, obrigado, Júlio. Amém. Na verdade, Júlio é um amigo de infância, na verdade, é sobrinho de Aureni, foi a professora do meu grupo de adolescente. E aí a gente se conheceu já desde a infância, e aí é uma bênção, um presente de Deus na minha vida. Amém. Só para vocês saberem, a Adiel Carey tá aqui com sua noiva, né? Noiva? Isso. Ela não apareceu não, tá nos bastidores aqui, mas tá acompanhando ele, tá certo? E aí tá por aqui também. Ótimo. Muito bom, minha noite hoje vai ser diferente. Olha. Espero que vocês também, né, a partir de agora, não sei se você está assistindo de manhã ou à tarde ou à noite, né? Eu espero que a partir de agora você tenha também um dia diferente e pense muito nos louvores que foram ministrados aqui nesse bate-papo. Não perca o foco, né? Assim como a Adiel tá nesse foco aí. Sim. Não perca o foco, tá certo? Continue na presença do Senhor, continue caminhando, porque uma hora chega. Amém. Né? Uma hora chega. Você também, viu, Adiel? Glória. Que Deus continue abençoando. Amém. Um abraço, tá certo? O que eu puder ajudar, eu tô aqui para ajudar também. Idem. Tá certo? Idem. Ana, quer dizer mais alguma coisa? Que ele toque mais uma música aí pra gente. Pra gente encerrar aqui. Vamos tá sim, certo? vamos sim. Essa também nasceu de um momento bem crítico. Eu tava na Inglaterra e o aquecedor quebrou. E aí, quando a gente dorme, né? Aí se assusta, a gente não consegue... Se a gente tá deitado no local, e aí eu, como tenho o hábito de ficar sempre me mexendo na hora de dormir, se o aquecedor quebra, a cama fica parecendo que tá um gelo mesmo, parece que tá toda molhada a cama. E aí, quando eu tocava a mão pro lado, eu me assustava. Eu falava, rapaz, eu não vou conseguir dormir, porque eu não ia pedir pra alguém consertar o aquecedor de madrugada. Quando eu vi que eu não ia conseguir dormir, porque é muito gelado, eu falei, bom, então eu vou tocar e cantar. Aquece a alma, né? Aí passei a noite toda tocando.
meu Deus e amigo, meu tudo, meu tesouro. Eterno companheiro, me livra de todo perigo. Sei que encontrei minha herança, onde a traça e a ferrugem não tocam jamais. Não vai tocar, nem vai tirar de mim. Não vai tocar, nem vai tirar de mim.